Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus, de nosso Pai, através de Cristo Jesus, possa abençoar a nossa vida, de maneira que a gente continue crescendo, prosperando espiritualmente, até atingirmos a estatura de Cristo. Meus amados, hoje, sexta-feira, chegamos aqui ao último dia da nossa lição. Veremos as duas últimas perguntas da lição desta semana, pergunta 11 e 12, mas antes de vê-las, vamos aqui recapitular rapidamente o que a gente estudou ontem na quinta-feira, as perguntas 9 e 10, que traz os textos de Isaías 44, versículo 24 e versículo 25. Na pergunta 9, do versículo 24, nós vimos o Senhor se apresentando ao povo de Israel como sendo ele o único Salvador. E ele diz aqui, olha, falando ao seu povo, né? Eu sou o Criador, a credencial principal do Todo-Poderoso, o único que tem o poder de criar. Ele deixa bem claro que ele sozinho, ele, a pessoa de Deus o Pai, sozinho, ele criou todas as coisas. Foi ele quem criou todos os céus. O termo é estendeu os céus, como o céu, comparando ao céu um grande lençol, né? E foi ele quem firmou a terra, aquilo que nós chamamos de fundamento, né? A terra foi ele quem firmou, colocou a terra firme para que nós pudéssemos colocar os nossos pés. Ele é o único nesse contexto. É assim que ele se apresenta para um Israel que estava buscando em imagens de escultura, em outras pseudo-divindades, a sua segurança, a sua salvação, né? E aí o Senhor diz, olha, eu sou o único Criador, só tem eu, não tem outro, né? No verso 25, ele deixa bem claro que ele ia fazer o seguinte, ele não iria deixar que os falsos profetas, que inclusive havia dentro de Israel, lá em Jerusalém, né, não deixaria que a mensagem desses falsos profetas se cumprisse. As previsões deles não iriam se cumprir, né? Pelo contrário, eles se passariam por tolos, eles seriam considerados tolos por todo mundo, né? E, e aqueles que se achavam sábios, entendidos, eles mesmos se enganariam e se transtornavam, também seriam considerados tolos. Portanto, hoje, na primeira pergunta de hoje, a 11ª pergunta da lição, diz assim: o que o Senhor faz com os seus mensageiros, depois de fazer isso com os falsos profetas e os que se achavam entendidos no meio do povo, né? Mas não era povo de Deus, não. Estava só infiltrado, era joio, né? E qual promessa faz o Senhor ao seu povo? O versículo agora, Isaías 44, versículo 26 e 27, diz assim: mas eu faço com que se cumpra a mensagem do meu servo, ou seja, a mensagem do falso profeta e a sabedoria dos falsos entendidos, não aconteceria. Seriam todos vistos como tolos, né? Mas a mensagem do seu servo, ele diz aqui, ó, seria cumprida. Será cumprida a mensagem do meu servo. O que o meu servo prometer, será cumprido. E com que as palavras dos meus mensageiros aconteçam. Ou seja, as profecias que ele abrir a boca vai acontecer. Prometo que Jerusalém terá moradores novamente e que as cidades de Judá serão reconstruídas. Farei que elas se levantem do meio das suas ruínas. Basta que eu dê uma ordem, e o mar seca e os rios ficam sem água. O mesmo Deus que estendeu os céus, né, e espraiou a terra, né, criou as praias da terra, separando ela do mar, é o mesmo Deus que pode fazer o mar secar. Já imaginou o poder de nosso Deus? Essa é a beleza, né? Com que ele fala acerca do seu poder único. Só ele tem. Primeiro, ele começa aqui falando do seu servo. Quem é o seu servo aqui?
Aqui trata-se de uma profecia messiânica, né? O seu servo aqui é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que o Senhor enviaria e que faria, no nome de Deus, no poder de Deus, muitas promessas preciosas. E aqui está o próprio Deus se comprometendo, dizendo que o que Jesus Cristo prometesse poderia considerar verdadeiro, porque o que o Messias dissesse iria se cumprir. Cada promessa que ele fizesse, isso iria acontecer. Veja que muitos anos antes de Cristo, né, em torno de 600 anos, 600 a 700 anos antes de Cristo nascer, o Senhor já garantiria, já estava garantindo aqui que as promessas que saíssem da sua boca seriam promessas que seriam cumpridas, completamente diferente dos falsos profetas e dos doutores da lei que eram metidos a sábios, que não sabiam de nada, eram tolos, né? Deixa bem claro aqui. E que também as palavras dos seus verdadeiros profetas, elas iriam acontecer. Toda previsão de uma profecia verdadeira iria acontecer, né? Ele ainda, além de confirmar tudo isso, ele diz aqui que faz uma promessa aqui, né? Ele promete que Jerusalém teriam moradores novamente, né? E que as cidades da região da Judéia, que estavam ali ao redor de Jerusalém, elas seriam reconstruídas. Olha que coisa linda, né? E como é que ele faria isso? Ele levantaria essa Jerusalém do meio das ruínas. Vejam bem que aqui o Senhor estaria falando especificamente e somente de, literalmente, da cidade de Jerusalém, que Neemias ajudou a reconstruir exatamente das ruínas. Esse texto está falando apenas de uma Jerusalém literal, ou esse texto ele traz também uma carga espiritual muito profunda, referindo-se, usando Jerusalém literal, que seria reconstruída literalmente também, mas usando aqui como um tipo de uma reconstrução a nível espiritual. Ora, Cristo, quando veio à Terra, o seu servo, quando ele veio aqui à Terra, ele não lançou um tijolo lá em Jerusalém. Jerusalém já estava, né, reconstruída, o templo de Herodes, inclusive, já estava todo reconstruído, todo reformado, estava tudo, não precisava, Jesus não precisava colocar um tijolo em Jerusalém. Não tem Jesus ajudando a reconstruir uma casa ou um muro em nenhuma cidade da Judéia. Mas Jesus reconstruiu corações, reconstruiu a fé, porque Jerusalém para Deus se refere a pessoas, né? A verdadeira cidade onde Deus habita é na mente das pessoas, no coração das pessoas. São as casas espirituais de Deus, as moradas de Deus, são a mente das pessoas. E Jesus reconstruiu a fé em corações que estavam em ruínas, pessoas que já não acreditavam mais no templo, pessoas que já não acreditavam mais nos sacerdotes, pessoas que já não acreditavam mais em nada. E Cristo reconstruiu, mostrando o poder de Deus lá. Da mesma forma, é a nossa missão hoje. O mundo está completamente descredibilizado com os evangélicos, os ditos cristãos. Os cristãos, de uma forma geral, evangélico, católico, tudo, estão eles estão completamente em descrédito, né? O cristianismo virou fama, virou dinheiro, virou prosperidade. E o Senhor, Deus, né, através de Jesus Cristo, os seus profetas, ele vai, obviamente, operar uma restauração, aonde o mundo fez dos corações ruínas, Deus vai levantar de novo. Continuando, meus amados, vamos então aqui para a 12ª pergunta, a última pergunta da lição, que diz assim: que profecia o Senhor declara aqui, pela boca de Isaías? E quando ela se cumpre, ou quando ela se cumpriria? Qual o significado tipológico disto? Está aqui em Isaías 44, 28, que diz assim: sou eu quem diz a Ciro, você governará em meu nome
e fará o que eu quero. Você ordenará que Jerusalém seja reconstruída e que sejam postos os alicerces do novo templo. Veja que, apesar de o texto mais conhecido sobre Ciro o Grande, o rei persa, que vem contra Jerusalém, contra Babilônia, e conquista a Babilônia, e a partir dele, judeus que estavam cativos na Babilônia podem retornar para Jerusalém. Deus o usa para destruir o grande império que estava oprimindo, né, o povo judeu lá em Babilônia, né? O texto aqui de Isaías 44, antes do capítulo 45, já ele cita Ciro já. Por que ele diz assim, sou eu quem diz a Ciro, se no contexto anterior ele chama de meu servo, e o meu servo é uma profecia messiânica? Claro que esse Ciro aqui, literalmente está se referindo ao rei Ciro, o rei persa, mas está utilizando o rei Ciro persa como um tipo. O tipo aqui é de Cristo, Messias, o mesmo tipo que nós encontramos no versículo anterior, ele repete aqui, nesta outra passagem. Ele diz que Ciro governará em meu nome. Como é? Como é que um rei pagão vai governar no nome de Deus? Claro que nesse contexto aqui tem uma mensagem espiritual. Deus é tão maravilhoso, é tão poderoso na construção da sua palavra, que tudo que está na sua palavra não tem nada desconectado. O nome Ciro, que está sendo usado aqui, Ciro, na língua persa, né? E também traduzido ali para o hebraico, significa pastor. Aquele que apacenta. Quem é que disse eu sou o bom pastor e somente o bom pastor dá vida pelas ovelhas? Lá no capítulo 10 de João. O Senhor Jesus. Ele é o pastor que Deus escolheu para cuidar do seu rebanho. Então, quando o Senhor diz aqui, olha, eu escolhi Ciro, né? Sou eu quem diz a Ciro, o pastor, é só o que diz ao pastor, né? Você vai governar em meu nome e fará o que eu quero. Ora, você não vai fazer o que você quer, viu, pastor? Você vai fazer o que eu quero, porque a vontade é minha, é suprema. Alguns até ensinam que Jesus Cristo aqui na Terra era um Deus e tinha vontade suprema. Aí Cristo fala, mentira. Eu não falo nenhuma palavra que vem de mim mesmo, eu só falo aquilo que o meu Pai me manda dizer. E aquilo que o meu Pai me manda dizer, eu falo na íntegra. Eu não acrescento nada meu, não boto uma vírgula a mais do que eu quero. Tudo que eu faço é aquilo que o meu Pai me manda fazer. Tudo que eu falo, a mínima palavra, é aquilo que somente o Pai manda dizer. É o que está escrito lá em João 12, versículo 49 e 50. Está escrito em João 8, João 10, João 17, versículo 8. Cristo o tempo todo, João 14, 10, o tempo todo Cristo está dizendo, eu não faço, João 5, versículo 19 e 20, eu não faço nada, o filho não pode fazer nada de si mesmo. Ele só faz aquilo que o Pai mostra a ele, ensina e manda, dá autoridade para ele fazer. Então, Cristo ele deixa isso muito claro. E o Senhor já diz isso com antecedência. O meu pastor, né, o meu servo, aqui ele usando o codinome de Ciro, né, no sentido espiritual, tipológico, ele é quem governará e ele vai fazer o que eu quero. Esse Ciro, ele diz assim, ó, você Ciro, ou seja, você pastor, você ordenará que Jerusalém seja reconstruída. Eu vou permitir que a ordem saia da sua boca. Que coisa linda, não é? E foi pela boca de Cristo que a reconstrução espiritual aconteceu nas multidões. Foram multidões. Cristo deu a ordem aos seus discípulos, e os seus discípulos, Pedro, por exemplo, falando as palavras de Cristo, batizou 3.000 almas só num dia lá de Pentecostes. Né? Então, a reconstrução partiria da boca de Cristo, né? E ele diz bem claro, e que sejam postos os alicerces do novo templo. Eita! Veja que ele não está falando literalmente aqui.
nunca foi posto o alicerce do novo templo. Nunca foi posto. Veja que ele não está falando do templo, porque o templo sempre manteve alicerce. Nunca foi construído um novo templo em outro lugar usando novos alicerces. O templo de Salomão que foi reconstruído. No tempo de Jesus, o último de Herodes, que foi destruído, derrubado no ano 70, usaram o mesmo alicerce. Então ele está falando aqui de alicerces a nível espiritual. Cristo lançou um novo alicerce espiritual através da nova aliança, com o batismo com o Espírito Santo no Pentecoste. Ali está o alicerce. É tão certo que são os alicerces, que lá no Apocalipse, na Nova Jerusalém, o nome dos 12 apóstolos aparece como 12 alicerces, 12 marcos, no muro da Nova Jerusalém. Uma tipologia também, claro, né? Veja que o novo alicerce, a nova aliança, estabelecida por Cristo, com a nova igreja, no sentido espiritual. Por que sentido espiritual? Porque o próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 3,16 e capítulo 6, versículo 19, 12 ou 19, não estou lembrado aqui agora, ele vai dizer, você não sabe que você é o templo do Espírito Santo? Olha qual é o templo que ele está reconstruindo. Você, a pessoa. O templo do Espírito Santo, que Deus não habita em templo feito por mão de homem, Deus habita em você. Você é o templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vós. Você não sabe disso? Ele repete, olha, que coisa linda, não é? Olha que mensagem. Essa é a mensagem. Embora os homens, principalmente aqueles que estão presos à letra morta, os que estão presos à tradição judaica hoje, quando lê uma profecia como essa, a cabecinha dele só olha para Jerusalém sendo construída. Ele jamais vai enxergar, embora ele saiba que os alicerces não foram feitos novos, foram usados os mesmos para colocar as pedras em cima dos... Porque o próprio profecia dizia que ele construiria sobre ruínas, sobre as ruínas, os alicerces estavam lá. Então, ele está falando de novos alicerces, de novos fundamentos. Que coisa linda, né? Essa é a nova aliança, né? Por que novos fundamentos? Porque agora ele não utilizaria mais o sacerdócio levítico. Ele chama pessoas de várias tribos, chama pessoas da tribo de Levi, chama pessoas da tribo de Judá, como Pedro, né, que era judeu, chama Paulo, que é da tribo de Benjamim, e ele lança novos alicerces. Já o sacerdócio agora, segundo o apóstolo Pedro, já não era mais os levitas. Vós, judeus e gentios, sois sacerdócio real, nação santa, povo escolhido por Deus. Olha que maravilha. Tudo isso já estava escrito e previsto no livro de Isaías, 700 anos antes. E tudo se cumpriu como o Senhor está dizendo aqui.